Então hoje nós vamos falar da libertação, né? Porque nós saímos da escravidão para a liberdade em Cristo. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você saiu da escravidão para a liberdade em Cristo. Você tem um inimigo que quer afastar você de Deus e destruir sua vida, né? Você já sabe quem que é, né? Que é o diabo. E o império das trevas que ele comanda não são lenda, né? Tem pessoa que acha que é lenda, mas não são lenda, mas uma realidade que nós temos que enfrentar. O mundo espiritual, ele é complexo, ele é real. Assim como existe o reino de Deus, há um exército de seres espirituais da maldade que se opõem a Deus e quer aniquilar tudo que Ele ama. Isso inclui a sua vida. O diabo quer aniquilar a nossa vida, mas ele não vai conseguir, não é verdade? E a grande notícia é que se um dia vivemos refém de Satanás, que pelo pecado nos enganou e nos prendeu, hoje nós mudamos de lado e conquistamos em Cristo o poder de vencer o mal. Amém? Isso não significa que não precisamos lutar, mas que temos uma posição de superioridade contra o mal, se permanecermos fiéis a Deus, não dando aos nossos inimigos ocasião para nos derrubar. E o passo mais importante é você ter fé em Deus, amém? Ter fé que Ele jamais vai nos deixar, vai nos abandonar. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, e a Bíblia, meu irmão e minha irmã, é testamento, amém? Testamento, coloque isso na sua cabeça. Testamento, o que é um testamento? É quando alguém morre e deixa um testamento para o filho, então o filho tem direito àquilo, sim ou não? Tem direito. Então por isso que é testamento. Quando, vamos supor, imagine aqui, normalmente alguém morre e as pessoas vão ler o testamento para ver a vontade do falecido, né? Deixo minha casa para o fulano de tal, deixo o terreno sei lá das quantas, assim vai. E realmente aquela pessoa tem aquele direito. Jesus morreu para que o testamento fosse validado. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo para nossa justificação, mas Ele morreu para cumprir o testamento. Amém? Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que entender e ter fé que o que está sendo dito é para você, é um direito seu e é um dever seu também. Amém? Não é só uma palavra dita ao ar, que você ouve por um ouvido e solta pelo outro. Não, você tem que prestar atenção e falar assim, peraí, isso aí que está sendo falado, isso é um direito meu, né? E diz aqui, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então você tem que ter fé que Deus, Ele fez isso por você. Ele tirou você do reino das trevas e você foi transportado espiritualmente para o reino de seu Filho amado. Você está no reino de quem? De Jesus. Amém? No reino de Jesus. Se eu estou no reino de Jesus, do Filho de Deus, o mal não pode ter autoridade sobre a minha vida. Sim ou não? Ele não pode ter autoridade sobre a minha vida. No livro de Efésios 6, 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Então, como diz esse texto que nós acabamos de ler, o diabo ele prepara ciladas para as pessoas, para nós, né? O objetivo dele é nos afastar de Deus. Porque como que eu entrei no reino de Deus? Quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seguindo a palavra dele. Mas eu posso sair também, porque eu tenho livre-arbítrio. E é isso que o diabo quer. Ele quer convencer você a sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus não é sair da igreja, é sair do estado de espírito que você se encontra andando com Deus. Entendeu? Quem vem na igreja não significa que é de Deus. Ser de Deus é um estado espiritual que você se encontra, ou não. Então, qual que é o objetivo dele? Nos afastar de Deus, levando-nos a pecar. Ele já sabe que o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, com o nosso Criador, e abre brechas em nossa vida para que voltemos ao seu domínio. Como ele fez um dia no Jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, eles estavam no reino de Deus, sim ou não? Na presença de Deus. Mas o diabo convenceu eles a fazer o que não era para ser feito. Eles fizeram e perderam o direito de estar no reino de Deus, ou seja, no Jardim do Éden, no paraíso. Então, se você for pensar bem, o Jardim do Éden, vamos dizer que não é um lugar específico hoje, é um estado de espírito. Amém? É um estado de espírito que você está, aonde Deus é o nosso guia, aonde Deus é a nossa luz. Então, quando você fala, eu estou, Jesus falou, o reino de Deus não vem de visível aparência. Ele falou, ninguém vai dizer, ó, o reino de Deus ali, ó, o reino de Deus lá. Não. Ele diz, o reino de Deus está entre vós. E em outras traduções diz, o reino de Deus está dentro de você. Então você pode desfrutar do reino de Deus dentro de você quando você está na presença de Deus. Não é físico. Amém? Não é físico. Então, se conseguir roubar a nossa fé e fidelidade a Deus, Ele poderá nos destruir, ou seja, nos tirar do reino de Deus. Imagine comigo, Jesus, ou o Pai falou assim, Deus Pai falou para Adão e Eva, de toda a árvore do jardim vocês vão comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E o que aconteceu? Adão e Eva comeu e não caiu morto. Eles morreram espiritualmente. Entendeu? Então, estar com Deus é um estado de espírito que sustenta você na salvação. No dia que você sai da presença de Deus em espírito, você morre. Mas você continua vivo materialmente. Assim como Adão e Eva, eles não caíram duro. Deus falou, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram e não caíram duro, morto no chão, mas morreram. Não está fazendo sentido? Sim ou não? Então o reino de Deus é uma escolha, assim como o reino das trevas é uma escolha. Então a grande arma de Satanás é a mentira. Você não deve dar lugar para o engano do seu coração. Se ele conseguir nos enganar, como fez com Adão e Eva no Éden, poderá reconquistar o direito que perdeu quando nos convertermos a Cristo. Por isso sua grande estratégia é distorcer ou negar a palavra de Deus, o testamento.
Como a nossa fé é edificada sobre a palavra, perdendo essa base, nós ficamos vulneráveis. Por isso que o testamento, você tem que estar atento. O que o testamento, que é a palavra de Deus, diz sobre nós e para nós. Amém? E uma das principais formas de o diabo conseguir vantagem sobre o cristão, ou sobre a pessoa de Deus, é distorcendo sua identidade e perturbando-nos com acusações. Ele é chamado na Bíblia de acusador, e trabalha o tempo todo para que nos sintamos indignos diante de Deus. Muitas vezes tenta fazer com que nos sintamos culpados de pecado que o Senhor já perdoou. Em outras ocasiões, busca nos fazer tropeçar para então nos acusar. Um dia, diz a Bíblia, ele será silenciado, mas por enquanto temos que resistir às suas mentiras. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, ou melhor, capítulo 12, versículo 10, diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Certa vez, confrontando alguns religiosos que o resistiam, Jesus se referiu a Satanás como o pai da mentira. Então coloque isso na sua cabeça: o diabo, ele é pai da mentira. Tudo que você ouvir de Satanás é mentira. No livro de João 8,44, Jesus estava falando com esses religiosos. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham uma religião. Não eram ateus. Ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabendo que o nosso inimigo age assim, precisamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus. Amém? Para não sermos persuadidos por sofisma. O que é sofisma? Mentira que aparenta ser verdade. Pode pesquisar até no dicionário. O que é sofisma? É uma mentira que aparenta ser verdade. Por exemplo, a teologia da prosperidade é uma mentira que aparenta ser verdade, mas é uma mentira. Então quem conhece a palavra de Deus se defende com ela. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo falou assim: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que ele usou para combater o diabo? A Escritura, né? Usou a Escritura. O diabo levou Jesus até o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, se lança daqui lá embaixo, pula, porque está escrito. Olha o que o diabo falou: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, eles te sustentarão em suas mãos para que não tropece em alguma pedra. O diabo também conhece a Escritura. E Jesus falou: também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Então a mesma estratégia que Jesus usou contra o diabo, ele jogou um sofisma. Ah, você está dizendo que o que ele falou da Bíblia é sofisma? Não, é uma mentira que parece verdade, porque ele distorceu a Bíblia. Por isso a necessidade de você conhecer a Escritura, para não distorcer ela. Como muitos que usam um texto
para ganhar dinheiro e não lê o contexto. Do mesmo jeito que o diabo falou, atira embaixo, está escrito que que os seus anjos vão te guardar, não vão deixar que você tropece. Só que ele quis dizer, a Bíblia diz isso, caso você caia. Não que você vai pular para tentar Deus, para ver se os anjos vão lá segurar você, porque não vai. Amém? Então isso é importante, você conhecer a Escritura Sagrada. Graças a Deus.